Ao chegar na nova cidade, a realidade se mostrou muito diferente das promessas. O emprego era instável, o salário mal cobria suas despesas básicas e a condição de trabalho eram precárias. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Regina Feitosa e todo domingo eu estou trazendo histórias empreendedoras que inspiram. A gente que empreende sabe que a gente passa por muito perrengue, não é fácil empreender, não é nada fácil, mas a gente não quer voltar ou a gente não quer ir para o CLT, por mais perrengue que a gente passe no nosso negócio, a gente quer continuar no nosso negócio, a gente quer fazer com que o nosso negócio dê certo. E muitas vezes a gente se sente um pouco solitária ali nessa jornada, né? Achando muitas vezes que muitos perrengues, muitos problemas só acontecem com a gente. Só a gente passou por aquilo, sabe quando aquela máxima que diz assim, isso só acontece comigo. Então estou trazendo aqui todo domingo esse quadro, né, de histórias empreendedoras que inspiram, histórias inspiradoras de quem empreende, só para a gente ter esse cantinho, né, de aconchego, de compartilhar os perrengues e saber que a gente não está sozinho nessa jornada, né? Então, como eu falei no vídeo anterior, que foi o primeiro, se você não viu, vá lá assistir, que é uma história bem bacana. São histórias de empreendedores que eu já atendi, né? Eu sou consultora empresarial. E aqui são histórias de empreendedores, de empresários que já passaram por mim, que eu já atendi, que eu já acompanhei. E eu estou resgatando histórias antigas, das mais antigas para as mais recentes. Então, como esse é o segundo episódio, né? Eu estou ali numa história muito antiga, em uma época que eu nem sonhava em ter canal no YouTube. Então, eu não pedi, né, autorização para essas pessoas para contar a história delas. Por isso é que eu mudei aqui o nome das pessoas e um ou outro fatozinho ali, só para não identificar a pessoa, tá? Mas a história é fidedigna, foi desse jeito que aconteceu. Eu escrevi a história, né? Vou ler para vocês, porque fica mais fácil de contar a história e também para que a minha mente, a minha memória não me traia, né? Então eu escrevi aqui pensando em detalhes que eu podia trazer, detalhes que era melhor não trazer, enfim. Vou ler para vocês hoje a história do João, tá? Então vamos lá. O João tinha 25 anos quando decidiu que era hora de mudar de vida. A oferta de um emprego em uma cidade maior parecia a chance que ele precisava para sair da rotina monótona e das dificuldades financeiras que enfrentava em sua cidade natal. A promessa era tentadora: um bom salário, benefícios e oportunidades de crescimento. Quem nunca, né, gente? A gente ali, enquanto estava no CLT, isso sempre encheu os olhos, né? Cheio de esperança e determinação, ele se despediu da família e amigos e partiu para essa nova aventura. Ao chegar à nova cidade, a realidade se mostrou muito diferente das promessas. De novo, quem nunca, né? Acredito que muita gente que está aqui assistindo esse vídeo já deve ter passado por isso, né? E receber uma oferta de emprego assim, nossa, é maravilhoso, aí você muda de cidade, você abandona a sua vida, né? Os pais, a família, amigos, né? Tudo que você construiu ali, e você vai em busca de uma oportunidade melhor, mais interessante. Quando chegar lá, você descobre que se meteu uma furada, né? Bom, vamos continuar aqui a história do João. Ao chegar à nova cidade, a realidade se mostrou muito diferente das promessas. O emprego era instável, o salário mal cobria suas despesas básicas e as condições de trabalho eram precárias. A empresa não oferecia as oportunidades de crescimento que haviam sido prometidas. João se viu sozinho em uma cidade desconhecida, enfrentando dificuldades financeiras severas. Ele passou noites sem dormir, preocupado como pagaria o aluguel e como também ele iria se alimentar. Foram 3 anos de luta constante. João fazia bicos onde podia. Entregava panfletos, trabalhava como garçom em eventos temporários e até fazia pequenos reparos em casas. Apesar de todo o esforço, o dinheiro nunca era suficiente. Muitas vezes ele precisou escolher entre pagar o aluguel ou comprar comida. A sensação de fracasso e desespero era constante, mas João se recusava a desistir. Ele sabia que precisava encontrar uma saída. Uma coisa que muita gente se pergunta, né, quando se depara com esses relatos, por que não voltou para casa? Né? Por que não voltou para a casa dos pais? Por que não voltou para a cidade natal? Quando a gente está dentro da situação,
ele foi para vencer, né? Você se coloca numa situação ali para vencer. E você não quer sair daquela situação como um perdedor, você quer sair como um vencedor, né? Então, muitas vezes a gente acaba insistindo na situação até conseguir vencer a situação e daí você conseguir, né? Então, só quem está dentro sabe. E empreender é meio isso mesmo, assim, você empreende, você monta um negócio e muitas vezes o negócio ele tá indo mal, não tá dando certo e seria tão mais fácil você acabar com aquilo tudo ali e procurar um emprego, né? Mas você quer empreender, você quer levar esse negócio para frente, então você não vai desistir. Perrengue todo empreendedor passa, então é só um perrengue ali, né, que você pode enfrentar. Então você vai em frente e você vai até onde você aguenta, né? Mas enfim, vamos voltar para a história. Então ele sabia que precisava encontrar uma saída. Um dia, enquanto conversava com um amigo sobre suas dificuldades, teve uma ideia: começar a vender sanduíches naturais e sucos caseiros para complementar a renda. João sempre gostou de cozinhar e tinha talento para preparar refeições saborosas e saudáveis. Com os poucos recursos que tinha, comprou ingredientes básicos e começou a preparar sanduíches em sua pequena cozinha. Ele acordava antes do sol nascer para preparar tudo, embalava cuidadosamente e saía para vender nas ruas, em frente a escritórios e pontos de ônibus. Lembro também, essa partezinha aqui me lembra da minha própria história, né? Minha mãe já teve uma lanchonete e eu lembro que eu acordava 3h30 da manhã para ajudar minha mãe a fritar os salgados que a gente deixava pronto na noite anterior, e ela fritava tudo no dia, e aí a gente fritava, né, tudo no dia para levar para essa lanchonete, porque essa lanchonete era um carrinho, assim, um espaçozinho, assim, um cantinho, que era em frente a onde tirava a carteira de identidade. E nessa época, tirar a carteira de identidade, nossa, era um sufoco. Você tinha que chegar lá 6 horas da manhã para pegar a senha, tudo isso, e ficava muitas horas esperando. Então, minha mãe abria a lanchonete, eu acho que era 6 horas que ela abriu, era 5, eu não me lembro agora muito bem, que tem muitos anos isso, mas ela abria muito cedo e ela já levava os salgados todos prontos e deixava numa estufa, assim, naquelas vitrinezinhas de salgadinho, sabe? E essa estufa ficava ligada, né, na energia, mantinha quente. Mas ela já levava tudo pronto porque ela não tinha onde fritar, era muito pequenininho o espaço. E eu lembro que eu acordava 3h30 da manhã para ajudar ela a fritar. E muitas vezes eu ia com ela, né, pra lanchonete. Então ele fala aqui, né, que ele acordava antes do sol nascer para preparar tudo, embalava cuidadosamente e saía para vender nas ruas, em frente a escritórios e pontos de ônibus. Inicialmente, as vendas eram baixas e João enfrentava a concorrência de outras barracas de comida, mas ele não desistiu. Melhorou suas receitas, investiu em ingredientes frescos e começou a oferecer sucos naturais junto com os sanduíches. Aos poucos, seus produtos começaram a ganhar popularidade. Eita! Veio a lembrança, né? De quando eu estava ajudando minha mãe. Vamos lá. Depois eu conto essa história, que é a minha própria história, né? Tô contando aqui a história dos outros, depois eu conto a minha própria. Mas vamos lá. Aos poucos, seus produtos começaram a ganhar popularidade. As pessoas apreciavam a qualidade e o preço acessível dos sanduíches de João. Ele conquistou uma clientela fiel e começou a ver uma luz no fim do túnel. Durante esse período, João conheceu a Maria. Claro, né, gente? Nomes fictícios aqui, como eu falei, para que eles não sejam identificados, porque eu não pedi autorização, né? Abafa. Então, durante esse período, João conheceu a Maria, uma jovem determinada que trabalhava em uma das empresas onde ele vendia seus produtos. Eles se encontraram várias vezes e Maria sempre elogiava os sanduíches do João. Com o tempo, eles começaram a conversar mais e descobriram que tinham muito em comum. Maria enfrentava dificuldades financeiras e admirava a perseverança de João. Eles se apaixonaram e, apesar dos desafios, decidiram enfrentar as dificuldades juntos. Logo depois, Maria descobriu que estava grávida. A notícia trouxe alegria, mas também preocupação. Como que iriam sustentar uma criança em meio a tantas dificuldades? Maria, porém, estava determinada a apoiar o João. Mesmo com a barriga crescendo, ela ajudava a preparar os ingredientes e embalar os sanduíches. Eles economizavam cada centavo, sonhando em um dia abrir a sua própria lanchonete. Com muito esforço, após 5 anos de perseverança, o casal conseguiu economizar o suficiente para alugar um pequeno espaço e abrir a sua própria lanchonete. O início foi modesto.
tinham apenas uma geladeira e um fogão emprestado, mas a determinação e o amor que colocaram no negócio começaram a dar frutos. A lanchonete de João e Maria tornou-se um ponto de encontro popular no bairro, conhecido pelos sanduíches deliciosos e, claro, pelo atendimento acolhedor. Os primeiros meses foram desafiadores. João e Maria trabalhavam longas horas, muitas vezes sem descanso. Você que está aí me ouvindo, que empreende, sabe o que eu estou falando aqui, né? Sabe o que o João e a Maria passaram, né? Eles revezaram-se entre cuidar do bebê e gerenciar a lanchonete. Mas cada pequeno sucesso, cada cliente satisfeito, reforçava a esperança e a determinação do casal. Aos poucos, a lanchonete foi crescendo. Eles investiram em melhorias, contrataram funcionários e expandiram o cardápio. O negócio prosperava e João e Maria finalmente podiam respirar um pouco mais aliviados. Hoje, a lanchonete é um sucesso consolidado, porque de vez em quando eu passo por lá, dou um oi para eles, né? Eu entrei nesse processo quando eles estavam crescendo, né? Eles procuraram o Sebrae, eu sou consultora Sebrae também, e eles procuraram o Sebrae para ajudar eles a organizar o negócio, né? A lanchonete, e fui eu, a consultora, que fui lá fazer o atendimento deles. Então, eu fico muito feliz, né, por ter feito parte da história deles, ter feito parte do crescimento daquele negócio, e de vez em quando eu passo lá, dou um oi, né? Faço algum lanche também, enfim. Então, realmente, hoje a lanchonete é um sucesso consolidado, até hoje, né? João e Maria empregam várias pessoas da comunidade, oferecendo a elas as oportunidades que João não teve quando chegou à cidade, né? Lá no começo da história, quando ele chegou, ele passou um perrengue danado, né? Foi iludido ali por uma promessa falsa de um bom emprego e também não teve grandes oportunidades, ele teve que criar a sua própria oportunidade, né? Empreender geralmente é isso, é você criar a sua própria oportunidade. Por isso também que a gente não desiste, né? Por mais que o negócio não esteja indo muito bem, a gente não desiste porque aquilo ali foi uma oportunidade que a gente criou, a nossa vida que a gente criou. A gente vai desistir? Não vai, né? Eles continuam a trabalhar lado a lado, orgulhosos do que construíram juntos e gratos por cada desafio que encontraram ao longo do caminho. A história de João é um testemunho de como a determinação e o trabalho árduo e o apoio mútuo podem transformar adversidades em oportunidades de sucesso. E assim, mais uma história, né? Mais uma história empreendedora de sucesso. Mais uma vez, o empreendedorismo salvando vidas. Mais uma vez, o empreendedorismo transformando vidas, né? E empreender é muito isso mesmo, é a gente criar a nossa própria oportunidade, a gente criar os nossos próprios caminhos, e a gente não vai desistir, porque foi a gente que criou isso, né? Foi a gente que foi lá e fez, a gente não vai desistir, a não ser que dê muito ruim, né? Muito, mas assim, muito mesmo. Mas se tá dando só ruim, a gente continua insistindo. E mais uma história que mostra que empreender não é fácil, né? Se você não é herdeiro, se você não tem uma rede forte de contatos, empreender não vai ser fácil. Vai ser muito difícil, mas ainda assim a gente não quer voltar para o CLT. A gente quer ter o nosso próprio negócio, a gente quer determinar o nosso próprio caminho, né? E eu trago essa história para compartilhar com vocês, mas principalmente para que você saiba que você não está sozinho, que você não está sozinha nessa jornada, né? E que mais pessoas passam e passaram por dificuldades, passam por perrengues, empreender é isso. Só para você lembrar, né? Quando você estiver passando por perrengues, você lembrar das histórias que eu trago aqui, você diga, é assim mesmo, isso acontece, eu não vou desistir. Empreender é isso, não estou só, e é isso. Continuar aqui no meu caminho, né? Buscar forças, a gente busca força de onde não tem, para fazer com que as coisas andem, né? E o João foi feliz porque ele encontrou no caminho dele a Maria. O João e a Maria, acho ótimo. Ele encontrou no caminho dele a Maria e que não só acreditou no empreendimento, como entrou para fazer parte e fazer acontecer, né? Muitas vezes a gente encontra essas pessoas no nosso caminho e que não necessariamente, né, vai ser ali o marido ou a esposa, enfim, mas que são pessoas que acreditam nos nossos sonhos, que acreditam e que dão apoio, né?
ou o apoio de botar a mão na massa e fazer junto, ou um apoio emocional mesmo, de ouvir você, de entender que você passa por aqueles problemas, de dar um apoio emocional, sabe? Só de ouvir você reclamando, né? Você falando ali dos problemas do seu dia a dia no negócio, já é um apoio muito bom, né? Muitas vezes, já ouvi isso algumas vezes, que diz assim, o que mais a gente precisa é ser ouvido. Então, mesmo que seja apenas um apoio emocional, já conta bastante, né? Imagina se você encontra, além disso, alguém que põe a mão na massa junto com você. Nossa, perfeito, né? Então, João, ele foi muito feliz, né, de ter conhecido a Maria no meio desse processo e dela ter acreditado e ter ido e lutado junto com ele, né? Então, os dois juntos ali realmente conseguiram transformar a vida deles. Eles têm uma lanchonete bem maior, né, como eu falei aqui na história, e têm uma vida mais tranquila, mas isso não quer dizer que eles não tenham perrengues, isso não quer dizer que eles não passem por dificuldades, porque, né, vou repetir de novo, né, quem empreende passa por dificuldades, e não é porque o negócio alcançou um patamar que as dificuldades desaparecem. Muito pelo contrário, às vezes elas ficam maiores. A questão é que o perrengue do dia a dia ali, a falta de grana e tal, talvez não apareça tanto, mas outras dificuldades vão aparecer. Dificuldades vão aparecer sempre, na verdade, para todo mundo, mesmo que você não empreenda, mas na sua vida você sempre vai ter algum desafio que você vai precisar transpor, que você vai precisar vencer, né? E quem empreende, isso é fato. Se você empreende, com certeza você vai precisar enfrentar dificuldades. Bom, gente, é isso. Mais uma história inspiradora de quem empreende para motivar você a continuar no seu negócio. Se você gostou, deixa o seu like, já se inscreve aqui nesse canal para os próximos vídeos e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!